Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha a vida. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo segundo a carne. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e eu também, o Pai que me enviou, dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Vós me conheceis, vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Jesus disse essas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro, e ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante para dedicarmos a nossa inteligência, a nossa atenção para esta palavra de Deus belíssima. Aliás, então, o profeta Daniel, escrito no segundo século antes de Cristo, tempo de Antíoco IV Epífanes, grande perseguidor, queria destruir todas as raízes culturais do povo hebreu. E nas raízes culturais estão, então, as tradições religiosas, a fé no Deus que liberta os escravos do Egito, que lhe deu um caminho, que lhes deu uma lei, etc., observância, tudo isso tem que ser apagado do coração. Daí a guerra cultural também hoje em dia, para matar o povo na raiz, né? Não despertar sentimentos bons com a arte, com a cultura, vai matando os valores, as qualidades, as tradições do povo na raiz, na raiz. Que bonito. Então, nessa luta ali, nós temos o livro de Daniel, que está escrito em hebraico, tem 3 capítulos no início em aramaico, e no final tem um acréscimo de 2 capítulos já, o capítulo 13 e o capítulo 14 em grego. E exatamente nesse período do Antíoco, todo o livro foi escrito nesse período. E a língua dominante era o grego. E então no capítulo 13, 13º, nós temos a história da casta Susana. E no capítulo 14º, de Bel e o dragão, dos ídolos lá da Babilônia, etc. Tudo é uma história, um livro apocalíptico que quer dar esperança, quer dar uma injeção de esperança nesse povo para não desanimar e ir para frente. Ir para frente. Então nós vemos aqui, claramente nessa história, eu comecei aqui no versículo 42, vale a pena em casa, nós temos tempo, pegar o livro, pegar a Bíblia, o livro de Daniel, ler todo o capítulo 13, ler também todo o capítulo 14 para meditar essa palavra de Deus. No capítulo 13, então, a parte que eu não li, começa que naquele tempo havia um homem chamado Joaquim lá e tinha uma filha, casado com uma mulher chamada Susana, filha de Elcias,
que era muito bonita e temente a Deus. E também os pais eram justos, e então começa a história dessa Susana. Ela é ambientada como se fosse 4 séculos antes, lá na época da Babilônia. No entanto, eles estão aqui 2 séculos antes de Cristo. Né? E o povo de Israel, nós sabemos, tem os juízes que fazem os julgamentos, são os chamados anciãos, os mesmos que o evangelho de ontem, a história da pecadora, da adúltera pega em adultério, eles começaram a começar pelos presbíteroi, pelos anciãos, mas a gente traduz pelos mais velhos, mas não é os mais, não se trata de categoria de idade. Se trata aqui daqueles que são responsáveis pela comunidade, pelo julgamento, são os juízes. Esses 2 anciãos, naquele tempo, aí diz o texto, brotou a maldade de anciãos e juízes que eram condutores do povo. Eles frequentavam a casa desse benemérito Joaquim, se encantaram com Susana e queriam se aproveitar dela. Os 2 anciãos viam-nos todos os dias entrar e passear e se apaixonaram por ela, no jardim que tinha. Né? Ficaram desnorteados a ponto de desviaram os olhos para não olharem para o céu e se esqueceram dos seus próprios julgamentos. E assim, numa ocasião, que ela foi passear no jardim, e ela mandou as empregadas ficarem fora de um recinto, lá de um quarto, de uma construção que tinha ali. Eles entraram e tentaram, disseram, nós estamos apaixonados, venha conosco, porque de outra maneira nós vamos te acusar de ter te visto aqui com um jovem, então tu estarias cometendo adultério, te julgaríamos e te condenaríamos, mas vem conosco. Tentaram então intimidá-la para se aproveitar da bela jovem Susana. Ela resiste, não aceita, é feito o julgamento e ela é então condenada à morte. Então ali quando começa a leitura, eles dizem, nós vimos agarradas aquele moço, e ela, porém, não quer dizer que moço era esse, se não tinha moço nenhum. Em todos os casos, Susana, ela grita, Deus eterno, que conheceis as coisas escondidas, sabes tudo de antemão, antes que aconteça, tu sabes que é falso o testemunho dele. E estão caminhando para levá-la para a morte, para o apedrejamento. Então, Javé suscitou Daniel, um jovem, que gritou lá no meio da multidão, ali, disse, Deus me livre do sangue desta inocente. O que é isso? O que está dizendo? Teve o julgamento. Ela foi julgada falsamente. Será que vocês não percebem? Né? E então eles voltam depressa, diz, fica conosco, vamos fazer o julgamento de novo. Então, Israel mandou separar os 2, fez aquilo que se chama carreação. E então chama eles um de cada vez, né? E perguntou para um, embaixo de que árvore tu viste os 2 abraçados? E ele, então, respondeu para ele. Né? Primeiro ele acusa. Primeiro Daniel diz como era a prática desse juiz. Os juízes são pessoas humanas e nós vemos nos dias de hoje que são mais corruptas às vezes que as outras. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados.
Quando o Senhor te ordenou, tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, dize-me debaixo de que árvore eles estavam. À sombra de uma aroeira. Depois chamou outro e disse, raça de Canaã, que te aproveitavas da beleza, a beleza te fascinou e a paixão tomou conta do teu coração. E assim que procedieis com as filhas de Israel, e elas por medo subjugavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não aceitou, que é a Susana, e por isso condenada à morte, não aceitou entrar nesse jogo. Dize-me de que baixo de que árvore? Ele respondeu, numa azinheira. Então está ali, ó, falso testemunho que aconteceu, né? E, então Deus se manifestou. A finalidade, então nós podemos sempre desconfiar também da justiça dos homens, que é falsa, corrompida, condena inocentes, liberta criminosos aos montes, pode ter prova à vontade, mas não serve para nada. E nós vamos, então, rezar para que haja justiça, para que os nossos julgamentos sejam mais verdadeiros. Numa época de tantas falsas notícias, nós temos que estar muito atentos. Peca gravemente quem manda adiante pelo WhatsApp uma notícia falsa. Uma notícia falsa é um julgamento falso. Se você não tem certeza, deixa essa notícia morrer aí. Elas vêm em nome de uma senhora, de uma tia, de um amigo, de alguém, e não se sabe de onde ela vem, e é uma mentira para criar causos e falsos juízos, para condenar inocentes. As mentiras são condenações de inocentes. Cuidado com esse instrumento que nós temos na mão para espalhar veneno, violência, mentiras, falsidades e corromper a justiça. Cuidado. Né? Então, o objetivo da história de Susana é mostrar que Deus não abandona o inocente, não abandonou a Susana injustamente caluniada. E para criticar a corrupção dos juízes que condenam os inocentes e absolvem culpados. Né? E está bem claro ali nesse texto que nós lemos, né? O que eles faziam. Né? E, ao mesmo tempo, vai mostrar como Deus faz surgir a sua sabedoria, manifesta a sua sabedoria através de Daniel. E Daniel, Deus julga para fazer justiça. A justiça de Deus não escapa. As mentiras um dia serão desmascaradas. É a verdade que sobreviverá. A verdade não precisa de muitos argumentos, ela se impõe porque ela é a verdade. E por isso que no Evangelho nós temos João, que diz, eu sou a luz do mundo. Mas é uma luz que os fariseus não querem aceitar, os escribas não querem aceitar, e por isso eles querem levar Jesus também para a prisão, querem condená-lo à morte. Outro inocente que vai ser condenado à morte. Mas não querem. Não querem a luz da verdade, a luz de Jesus Cristo, a luz do amor e da paz. E saibamos todos que a verdade é sempre a primeira vítima que existe quando há uma guerra. E agora também somos inundados de notícias, nem todas são verdadeiras. A verdade é a primeira vítima das guerras. Cada um quer justificar o seu lado. Vamos fazer o nosso ofertário, pedir que a luz de Deus nos ilumine para que tenhamos um coração dócil, que não pactua com falsas notícias, que não manda adiante falsas notícias, porque está ali denunciado na palavra de Deus. E Deus está do lado do inocente. Agradecemos a Deus a nossa vida em ação de graças, peçamos a saúde, a luz de Deus para caminharmos nesse tempo de quaresma. Façamos o nosso ofertório.